Quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, marca também o tempo nosso da chegada para as apresentações do programa Comunicações da Palavra, quarta-feira, arquivo missionário, John Harper, o pastor do Titanic. Quarta-feira, 1º de julho do ano de 2026, o programa Comunicações da Palavra, de segunda a sexta-feira, das 19h55 às 20h30. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Carlos Augusto e a música tema do arquivo missionário, o homem que Deus usa. 19 horas e 55. Espera aí. Deixa eu arrumar a altura do som aqui. Tem coisas que acontecem, hein? Lapidando e dando formas
20h01. Boa noite para você que já nos encontrou. Boa noite para Ribeirão Preto, para minhas irmãs Tiane Fátima, Alessandra Alves, Felipe que não aparece, mas diz que está sempre acompanhando. Noite de quarta-feira nós temos o Arquivo Missionário. Olha, depois de você acompanhar comigo nessa noite o Arquivo Missionário, você vai dizer assim: ah, se isso tivesse... se este fato tivesse feito parte daquele filme de 3 horas que eu assisti, como que puderam desenvolver tal filme, tal narrativa, tal história, sem um conceito tão fundamental, tão importante, tão marcante, como foi o caso do filme do Titanic. Tem a ver com o filme do Titanic, viu? Tem a ver, na verdade, não com o filme. O que nós vamos falar hoje à noite tem a ver com o naufrágio do Titanic, em 1912. Já, guarda aí, fica atento, tá ok? Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 17, é o texto áureo do nosso arquivo missionário. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. 20h04. Eu vou fazer algo importante agora, mas ainda não é a minha entrada no Facebook, não. Eu tenho que olhar aqui eu tenho um texto aqui no celular só para explicar 3 letrinhas que vão aparecer na minha menção sobre o nosso missionário, que na verdade é o pastor. Hoje é um pastor. Eu estava no Brasil pregando sobre o Brasil, mas de repente tem esse curso agora de falar de alguns pastores. E nessa noite no Arquivo Missionário vem então o pastor John Harper, de 1872, o nascimento dele, e a morte em 1912. Foi um pastor... Ok, está voltando para nós aqui. Espero que permaneça, tá? Tem sempre que dar um tempinho para que a conexão fique ok. Eu preciso que você, então, curta nesse momento, para que eu entenda que você está recebendo a minha imagem nesse momento. Então é importante que você curta se você está recebendo a nossa imagem. Tá ok? Estou aguardando você curtir para que eu então prossiga com o nosso arquivo missionário sobre o John Harper. Isso, obrigado. Aí você está nos acompanhando. John Harper, de 1872 o nascimento dele, 1912 a sua morte. Foi um pastor batista escocês,
amplamente conhecido como herói e pregador do Titanic. Nascido em Houston, Escócia, dedicou sua vida ao evangelismo aos 18 anos. Seu legado de fé imortalizou-se durante o trágico naufrágio do navio, onde ele priorizou a salvação espiritual dos passageiros até seus últimos instantes. Primeiros anos e conversão. Nascido em um lar cristão em 29 de maio de 1872, John Harper teve uma infância humilde. Ele se converteu ao cristianismo em 28 de março de 1886, aos 13 anos de idade. Quase imediatamente começou a testemunhar sua fé e aos 17 anos passou a pregar nas ruas e esquinas de seu vilarejo, enquanto trabalhava em uma usina durante o dia. Ministério pastoral e expansão. Em 1895 foi recrutado pela Missão Batista Pioneira para o trabalho evangelístico. Em 1897 mudou-se para Govan, um subúrbio de Glasgow, onde fundou a Igreja Batista em Paisley Road. A congregação inicial de 25 membros cresceu rapidamente, exigindo a construção de um templo para 900 pessoas em apenas 4 anos. O templo ficou conhecido como Igreja Batista Memorial Igreja Batista Memorial Harper. Em 1910 assumiu a liderança da histórica Igreja Walworth Road, em Londres. Harper ficou conhecido, famoso por seu caráter resiliente. A pessoa resiliente é capaz de lidar com as provações, com os desafios, com os contratempos, com as dificuldades. Ele se tornou famoso por seu caráter resiliente após a morte de sua esposa em 1906. Criou sozinho sua filha, Nana, uma coisa assim o nome dela. Sei lá, Nana. Enquanto mantinha um ministério otimista e vibrante. Ele foi convidado a pregar na prestigiada Igreja Memorial Moody, em Chicago, atraindo multidões. E aí entra, então, o naufrágio do Titanic. John Harper embarcou no RMS Titanic, rumo a Chicago para uma série de cultos. Agora, o que me chamou a atenção foi por que dizer RMS Titanic. O significado é Royal Mail Ship, ou seja, o significado detalhado é traduzido em português como navio do correio real. Transportava enormes quantidades de correspondência. Essa é a razão, por transportar correspondências através do oceano. Então era um selo muito importante esse RMS Titanic. Então não é em vão ou debalde que você vai ter essa menção de RMS. Era um selo que indicava que era um navio correio, um navio do correio real. Interessante isso, para transportar correspondências através do oceano. E o Titanic foi licenciado e contratado para transportar milhares de cartas e encomendas postais. Então, por isso que aparece ali RMS Titanic. Então, em abril de 1912, o pastor John Harper, ele embarcou nesse navio porque ele estava indo pregar
na Memorial Moody, em Chicago, uma série de cultos. Ele iria pregar lá neste lugar. E após a colisão com o iceberg, John Harper, garantiu que sua irmã e sua filha de 6 anos entrassem em um bote salva-vidas. Enquanto o navio afundava, ele correu pelo convés pregando o evangelho às pessoas que entravam em pânico. Ao se encontrar na água congelante do Oceano Atlântico após o naufrágio, sua atuação heróica e evangelística tornou-se lendária. Ele nadou até outro sobrevivente e perguntou se ele conhecia Jesus. Ao receber uma resposta negativa, o pastor John Harper entregou seu próprio colete salva-vidas ao homem. Ele perguntou para o homem: você é salvo? O homem disse: não, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Ele respondeu, ele falou isso para esse homem. E ele tira o colete salva-vidas dele e entrega para este homem. Pouco antes de desaparecer nas águas gélidas, ele continuou a encorajar as pessoas a crerem e serem salvas. O fato é que anos mais tarde, em uma convenção de sobreviventes do naufrágio, o homem que recebeu o colete salva-vidas testemunhou publicamente que havia entregado sua vida a Cristo nas águas após o apelo de John Harper, tornando-se seu último convertido. Interessante esse fato, com o pastor John Harper, que traz para nós um grande desafio para as nossas vidas. Carlos Augusto, anseio de ser. 20h13. Maior prazer
Carlos Augusto, a música do Arquivo Missionário, fechamento, Anseio de Ser. O Homem que Deus Usa é a música que vem para a introdução do Arquivo Missionário, e Anseio de Ser é a música que faz o desfecho do Arquivo Missionário. Interessante essa apresentação do pastor John Harper, que já imaginou se no filme tivesse esse episódio, essa situação e tantos outros detalhes que ficaram esquecidos, e o pessoal do cinema não quer nem, eles ignoram isso, não é? Mas como é interessante, e isso me chamou muita atenção, é um desafio enorme, enorme. Você vê a que ponto chegou o desejo de ganhar pessoas para Cristo, a ponto de entregar sua vida para que alguém tivesse a oportunidade de sobreviver e responder ao Evangelho de Cristo Jesus. É marcante, é um grande desafio para nós. 20 horas e 17 minutos, eu vou dar aquela entrada agora para ver como é que vocês estão. Deixa eu fazer isso agora, porque logo em seguida eu vou para a oração. O tempo é muito rápido, eu tenho que orar pela Daniela. A Daniela é uma pessoa que trabalhou com a gente na empresa, não trabalha mais, mas ela tem um filho, um filho, porque ele faleceu nessa madrugada. Um momento triste, porque o filho dela saltou de um andar no prédio onde eles residem já há algum tempo, praticamente mais de um mês, e estava hospitalizado e acabou falecendo. Eu vou lembrar então da Daniela, essa jovem, uma jovem mãe, jovem na maneira de dizer, mas o filho já era alguém moço, mas tinha algumas complicações no seu ser. Deixa eu não entrei ainda onde vocês estão, estou lá agora, tá ok. Evangelho de Cristo Jesus. Ó, saindo o sol aqui. Muito bem, deixa eu ver aqui. O que vocês escreveram aqui? Tá, tô vendo. A Fátima falou que não estava boa a transmissão. Deve ser naquele momento, que é 8 minutos do início, nós tivemos problema com o sinal. Logo, logo a gente vai melhorando. Deixa eu ver. Ela falou que melhorou. Gostou do testemunho de John Harper, pode ler sobre ele. Vou colocar uma foto dele na capa do nosso thumbnail no YouTube, no vídeo que vai para o YouTube. Eu, desde a minha compreensão para a obra do chamado de Deus, eu aprecio muito esses testemunhos que a gente tem. Eu estava com alguns alemães lá no sul do Brasil, mas vai ficar para uma outra ocasião. Se palavras em inglês já é difícil para a gente, imagine em alemão, não é? Tá ok, eu vou voltar aqui. Sempre que alguém escreve alguma coisa, eu tenho que voltar aqui. Tá, vamos orar, 20 horas e 20 minutos. Eu tenho que orar por todos os nomes que nós estamos lembrando, e mais a Daniela. Daniela, eu acho que é Daniela Santos, se eu não esteja enganado, Daniela Santos. Eu recebi o recado pela minha irmã Tiana, que a Denise Maria, como que é, já está em casa, já deixou, estava da UTI quando começamos a orar. Deus tem sido bondoso, misericordioso, e a gente vai percebendo quanto é importante a gente ter essa linha direta com o Senhor, orando. Ontem eu fui tocado sobremaneira, né, naquele nosso estudo. Espera, deixa eu ver o que ela escreveu ali. Eu tenho que sempre fazer outro. Cadê? O que ela escreveu? O que ela... Tá. Tá bom. Eu falei da Fátima, mas não é a Fátima, é a Tiana que gostou do testemunho. E ela dizendo assim, mas a Fátima também gostou. Tá, então, entendi o contexto de vocês agora, tá? Mas aí, o que eu estava falando? Ok.
essa linha direta com Deus. Ontem, eu estava dizendo de ontem, eu saí bastante edificado do nosso estudo das terças-feiras. Tá? Tem sido benéfico para mim. É difícil quando você está vivendo um momento crucial e você poder buscar o amparo, o consolo, a ajuda e saber em quem buscar. Como é bom saber que o alvo tem que ser o Senhor. A busca tem que ser nele. O contentamento tem que vir dele. Tá bom? Vamos então orar nesse momento. Oremos. Graças te dou, Senhor bendito, pela provisão do Senhor para essa noite, tanto do nosso testemunho do pastor John Harper, quanto da condição para a apresentação dessa narrativa, desse testemunho, de alguém com uma vida e desafio evangelístico muito latente no seu ser, muito vibrante em sua vida. É um desafio para nós, Senhor. Abençoado seja o programa Comunicações da Palavra pelo Senhor, cada atividade de cada dia, e hoje do arquivo missionário. Este empenho nosso para a obra missionária. Não sei, Senhor, mas é possível que dentre aqueles que nos acompanham, alguém levantar-se-á ou será levantado pelo Senhor para a obra missionária, para cumprir o ide de Jesus Cristo. Abençoados sejam os nossos amados que valorizam este empenho na obra do Senhor. O programa Comunicações da Palavra, e dele tem recebido na palavra a comunicação do Senhor. Pai bendito, coloco no altar do Senhor nesse momento essa lista de nomes, alegrando-me, Deus, pelos cuidados manifestos na vida de Denise e Maria, Deus, com os problemas de coração e pulmão. A poderosa e bondosa mão do Senhor tem se estendido sobre esta jovem. Também nos alegramos em orar pela irmã Cláudia. Eu ouvi a voz dela no áudio. Que bom saber que ela está se fortalecendo, sendo fortalecida pelo Senhor. A dona Maria Cordeiro, Deus, estou orando para que aquela senhora tenha o seu coração sendo preparado pelo Senhor, para que ela venha ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ela e seu filho Fernando. Eu creio em milagres, eu creio nas maravilhas do Senhor, eu creio nos atos poderosos do Senhor. Luiz Antônio, Deus, ele e a sua família, sendo todos alcançados para Cristo Jesus, não há barreiras e obstáculos que venham a serem capazes de impedir o agir do Senhor. Por isso continuamos orando, Deus. Põe a tua mão poderosa sobre o pâncreas e sobre o rim dele. A missionária Angélica, Deus, derrama a tua obra de graça, de misericórdia, de ânimo, de fortalecimento sobre a vida dela e da família, Deus. Cremos no teu agir. Cremos nas tuas maravilhas, Deus Altíssimo, Deus bendito. Cremos, Deus. Estamos confiando no teu agir. E quanto mais oramos, mais entendemos que podemos orar e devemos orar. Também lembro do Paulo Napolitano, Deus, a obra de salvação, na saúde, a sua complicação com o pulmão.
Também no altar do Senhor, a irmã Rosângela, sua família, seus familiares, a conversão do seu esposo. Tu és o Deus que tudo podes. E nós cremos no teu agir. Salvação da Verônica Batista, Elias, os meus sobrinhos Júlio, Jaqueline, João Henrique, a minha irmã Ângela, Pai bendito. Na questão da saúde, na fila da espera, na fila do Senhor, a irmã Inês em Ribeirão Preto. Logo em breve ela vai ser a primeira da fila. E quando ela nos der a notícia, primeira da fila de Deus, para o momento do já do Senhor. Oramos para que enquanto esse tempo não chega, todo o seu ser se fortaleça no Senhor. Derrame graças, Pai, sobre a vida dela, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Traga o livramento, Deus bendito. Confirma, Pai, o teu agir a cada instante, a cada momento. Porque crendo como nós cremos e devemos crer, maravilhas do Senhor nós veremos. Já temos visto. Cremos, Pai. Também coloco no altar do Senhor a irmã Suveli, o seu esposo, Deus bendito. Derrama graça sobre a vida da irmã Suveli. Sobre o seu estado e condição de saúde, tu és o Deus do impossível. Clamamos o teu agir, Pai bendito. Também no lar da Daniela, Deus que perdeu o seu filho. Como diziam outras mães para mim, hoje é difícil para uma mãe. Não é fácil para uma mãe o que tem acontecido com a dona Daniela. Mas oramos pelo consolo e fortalecimento tão real, tão verdadeiro que ela pode receber somente do Senhor. E também lembramos a dona Divina, Deus que perdeu o seu esposo Reginaldo. Que haja o consolo, o fortalecimento do Senhor. Que ela tenha no Deus de esperança a sua esperança. Em nome de Jesus, por tudo dou graças, Pai bendito. Orando nesse momento. Amém. 20h28, eu vou para a bênção araônica, abençoando você, a sua casa, a sua família. E amanhã nós teremos destaque evangelístico. O homem de Tarso, o homem da estrada, a caminho da estrada de Damasco, a conversão de Saulo, a conversão de Paulo. Saulo é Paulo, Paulo é Saulo. Amanhã no destaque evangelístico. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Quando eu estava mencionando a bênção araônica, por diversas vezes, pregando depois da meia-noite, naquela reunião do nosso pessoal da empresa, quantas vezes eu mencionava a bênção araônica, até que um dia uma jovem que participava na reunião, ela aprendeu, ela memorizou o texto de número 6, 24, 23 e 24. Ela memorizou esses versículos onde nós encontramos a bênção araônica. É isso aí, levantando as curtidas, joinhas, porque nós estamos partindo 20h30. Missão cumprida, até amanhã, Deus abençoe a todos. Tchau, gente.